Ó Pai querido, vai com tua mão poderosa, desce sobre essas crianças, Senhor, trabalha em seus corações, Senhor, fala, Senhor, a seus espíritos, que elas possam a cada dia se sentir confirmadas, Senhor, no teu reino e terem, Senhor, a certeza da sua salvação. Ó Pai querido, também as ensina, as instrui, através do teu Espírito Santo, Senhor. Cuida delas, cuida de todas aquelas que não puderam vir hoje, Senhor. Que se tiver com problema de saúde, Senhor, também vai lá, em nome de Jesus, derrama da tua cura, do teu Espírito Santo, Senhor, porque cremos que tu podes fazer isso. Te pedimos, Senhor, humildemente tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, que Deus acompanhe. Amém, meus irmãos. Podeis assentar um pouco agora? O texto base que nós vamos usar é João 3, 16 ao 18. Esse será o texto base. Então fique com sua Bíblia aberta nesse trecho, caso você queira, para você acompanhar, caso haja necessidade ou algum texto que você gostaria de consultar nesse momento. Então, fique à vontade estando com a sua Bíblia aberta nesse momento. É importante porque de repente você tem um texto e gostaria de ler. Vou pedir licença a essa pregação também a meu colega, mas que não me conhece pessoalmente, mas é um colega de pastorado, é um pastor John Piper, que é um pastor batista, e que eu usei uma orientação de pregação dele, e que vai dar também um direcionamento que eu acho que é importante nesse texto que nós vamos falar hoje, amém? Queridos, nosso foco hoje, e querendo o Senhor, também na semana que vem, porque essa pregação eu quero dividir em duas partes, né? Começando hoje, outra concluindo na próxima semana. É sobre um dos versículos mais famosos da Bíblia, e também nos dois versículos seguintes, que são dados para esclarecimento desse versículo e apoio a ele. Que é o trecho que nós lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, João 3, 16 a 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então não é difícil, não é ver, porque o verso 16, ele é um dos mais famosos. Mais frequentemente memorizados, é o que se diz, é o versículo que você deve memorizar da Bíblia. É fácil chegar numa igreja e dizer, qual é o versículo que você tem de mente? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse versículo existem realidades muito interessantes e muito maiores. Deus, amor, o mundo, o Filho de Deus, fé, perecer para sempre, vida eterna, todo aquele, você ou não. Tudo isso está num único versículo. Essas são as maiores coisas que podem existir no mundo. E tem algumas perguntas para refletir agora. O que poderia ser mais importante? O que poderia ser mais relevante para você hoje? O que poderia ser mais urgente para você, ou mais grave, na relação com Deus, e que não estivesse contido nesse versículo? Então é aqui que está o que eu creio seja o que nós deveríamos fazer com João 3,16. Hoje nós vamos caminhar por ele de uma vez, parando sobre cada uma das grandes palavras, exceto a palavra amou.
e comentando sobre cada uma delas. Deus, o mundo, deu, filho, crer, pereça, vida. Em algumas versões tem morra, em vez de pereça. E buscaremos aplicar isso a nós mesmos na medida que vamos avançando. Então, é o que esperamos na próxima semana. Se Deus quiser, nós vamos voltar a esse texto. E toda uma mensagem sobre o amor, na qual começamos hoje, nós vamos concluir com porque Deus amou de tal maneira. Naquela ocasião, vamos nos perguntar o seguinte: como é que Deus nos amou nessa passagem? Como é que Deus nos amou, hein, seu Zeca? Como é que Deus nos amou, hein, Elizabeth? Como Deus nos amou, Graça, Hermes? Como Deus nos amou? Como o amor de Deus pelo mundo, no versículo 16, se relaciona à obra do Espírito, no versículo 8. Parece que há assim como uma tensão aqui. Muitos dizem que há uma tensão, sentem até uma tensão nisso, de que alguns tentam até eliminar essa tensão de forma que até desonra o significado do versículo 8 com o versículo 16. Eu vou explicar isso por quê. Por um lado, o versículo 8 diz que Deus, o Espírito, sopra onde quer e vive em quem Ele escolhe. Reparou isso? Sopra onde quer e vive onde Ele escolhe. Diz lá, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É isso que tem na sua Bíblia? É isso que tem aí. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deus é livre. E Ele e não nós, que tem a palavra final e decisiva sobre quem, dentre os rebeldes, que somos nós, e espiritualmente mortos, ressuscitará para uma nova vida. Só Ele. Nenhum de nós merece ser vivificado. E nenhum de nós tem o poder para fazer isso acontecer. Se alguém é salvo, Deus fez isso. Mas por outro lado, em João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso certamente significa que Deus ama a todos e oferece a todos a vida eterna. A própria vida que é o Espírito quem dá no versículo 8. Agora isso nós tentaremos entender só na próxima semana. O tema da nossa mensagem hoje é 7 realidades concretas, maciças, em João 3,16. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, queria te louvar, Senhor, e te agradecer, ó Deus eterno, pela tua presença aqui neste lugar. Pai querido, gostaríamos, Senhor, de te pedir que te faças presentes assim, falando ao nosso coração, através dessa mensagem, Senhor. Ó Deus, nos livra, Senhor, do mal que às vezes nos acerca e quer impedir, Senhor, que a mensagem chegue aos nossos corações, pensamentos vãos. Ó Deus eterno, que eu possa ser um instrumento teu, humildemente agora colocado nas tuas mãos, ó Deus eterno, para falar aquilo que vem do teu reino. Ó Deus, me usa através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem coisas grandes e coisas terríveis que devem ser classificadas nesse versículo. 7 palavras maciçamente importantes. Só num único versículo. Versículo 16. E representam grandes realidades que precisamos entender para que o poder e a preciosidade desse famoso versículo
possa ter o seu efeito completo em nossas vidas. E eu espero que vocês aqui, do Ponto Missionário Pentecostes, e todos que nos assistem ao vivo e depois pela internet, também saibam como esse versículo é fundamental para as suas vidas, e não apenas só para os principiantes, mas para quem é vivido no Evangelho. É um versículo de alto nível, é uma terapia de choque, de alta voltagem para muitas coisas, para conflitos conjugais, para conflitos individuais, até para conflitos adolescentes. Vamos primeiro então às 7 palavras do versículo 16. Primeira palavra que tem aí é... Qual é a palavra, irmãos? Deus. Por quê? Deus. Vamos destacar essa palavra, Deus. Palavra maciça. Deus. Porque Deus amou de tal maneira. Não há nenhuma razão aqui para pensar que Jesus queira dizer qualquer outro Deus, senão o Deus do Antigo Testamento. Aquele que é todo-poderoso, criador e sustentador do universo. Ele é pessoal e não é uma mera força. Não é uma mera força. E o que ele quer dizer, ele diz o que pensa, deseja e sente. E ele expressa isso na sua palavra. Ele ama e odeia. E como ele é pessoal, ele é moral. E isso é, ele lida conosco em termos de certo e errado. Bom e mal. E como moral, ele é inabalavelmente justo. Deus é inabalavelmente justo. Ele só faz o que é certo. E o infinito valor do que ele é, define o que é certo. Fazer o que é certo é pensar, sentir e agir, de maneira que esteja em consonância, em harmonia, com o valor infinito de Deus. Valor infinito de Deus. Define o que é para nós o certo, o bom, correto. Todos nós fomos feitos por esse Deus. O nosso a primeira e maior razão de ser é honrá-lo e dar-lhe graças. É assim que está lá em Romanos 1, 21. Todos nós falhamos, todos nós estamos sob o seu justo desprazer. Todos nós, aqui nessa sala, todos nós estamos mundo afora, você também que me assiste pela internet, estamos sob o desprezo de Deus como pecadores. Isso é o que faz João 3,16 tão necessário e tão precioso. E ele descreve a maneira como Deus está agindo para nos resgatar desta condição. Que Deus amou. Ele, o Deus Todo-Poderoso, amou de tal maneira. Segunda palavra. Qual é a segunda palavra, irmãos? Mundo. Nós não vamos trabalhar amor nessa pregação só na próxima semana. Mas nessa de agora, a palavra segunda é mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O significado mais comum para mundo em João, aqui em João que nós já inclusive estudamos aqui outras vezes, é a humanidade criada e caída. A humanidade de Deus criada e caída é representada aqui em João 7,7. Abra sua Bíblia em João 7,7. Evita que você pestaneje um pouco mais forte. O abrir da Bíblia tem esse efeito. João 7,7 diz: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho
a respeito de que suas obras são más.